aqui a gente se encontra, que alegria. Aqui a gente se conhece, a gente se reconhece. Somos comunidade, somos amigos da cidade. Somos comunidade, somos amigos da cidade. Eu nunca pensei que nós íamos ter assim condições de ter uma música só nossa, criada lá na cozinha de casa e depois levada para um profissional. Isso aí, esse termo tão bonito que saiu, somos os amigos da cidade. Bom dia a todos, é com muito prazer, é com muita alegria que chego até você com esse programa, o programa Amigos da Cidade, com esse projeto que tem um interesse muito especial para cada um de nós, desde a criança até aquele senhor, aquela senhora que já atravessaram tantas etapas da sua vida, a ser o cidadão que toda a cidade merece, a ser a pessoa que todos nós queremos ser e realmente fazermos a diferença onde nós moramos, aonde nós vivemos e quem somos. Eu tive esse final de semana, na verdade no domingo, um tempo muito especial. Eu fiz um convite para algumas mulheres, eu me lembro que eu fiz aqui no programa também, que nós íamos ter um tempo com as mulheres no domingo das 8 da manhã às 5 da tarde. E nesse tempo com as mulheres que foram convidadas, mulheres da igreja, tínhamos ali 115 mais ou menos, 115, 116 mulheres, nós falamos muito sobre o propósito de Deus na nossa vida nesse momento que nós estamos vivendo. E foi um tempo com muita qualidade, foi um tempo muito especial, pode ter certeza. Hoje eu escolhi o Salmo 15 que fala sobre o cidadão. Olha só. Quem, Senhor, habitará no seu tabernáculo? Quem há de morar no seu santo monte ou teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça. O que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, não lança injúria contra os seus vizinhos. O que aos seus olhos tem por desprezível ou repróvel, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não entra em retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado e verdadeiramente será um cidadão. O cidadão que a Bíblia fala que nós vamos ser, que é o cidadão que nós devemos ser, que é o cidadão que nós procuramos encontrar dentro de nós para viver aqui nessa terra. Sabe como é que é o título do Salmo 15? O cidadão dos céus. Quem, Senhor, entrará no seu tabernáculo? Mas esse cidadão dos céus é aquilo que o cidadão aqui da terra tem que ser. Então você quer ser um cidadão do céu? É fácil, é simples. Somente estarmos trilhando esse caminho de justiça, de verdade, esse caminho que nos leva com simplicidade a sermos quem somos e a ter o que temos. E assim nós vamos realmente ser um cidadão do céu. Hoje eu te convido para estar comigo nessa terça-feira, nesse programa Amigos da Cidade. Nós já temos aqui a nossa convidada e vamos ter um tempo muito especial com ela, pode ter certeza. Estamos finalizando o mês e finalizando o mês estamos fechando esse tempo do mês de março que nós tiramos para falar com mulheres e sobre mulheres e para mulheres. Hoje, o último dia do mês, nós estamos encerrando esse tempo tão especial que tivemos. Fique comigo, eu sou a pastora Jurema. Nós estamos de volta com o programa e nessa manhã, como eu disse, estamos encerrando esse tempo que nós tivemos totalmente voltado para as mulheres. E hoje eu tenho aqui comigo uma entrevistada que eu estou conhecendo agora, com muita alegria, e é a Caroline Idejaslins. Caroline, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, pastora, obrigada. A Caroline, ela é fisioterapeuta lá na Clean Live, né? Clean Life. E nós temos a alegria de receber você aqui nessa manhã, porque o nosso assunto são as mulheres. Né? E nada melhor do que uma mulher para falar sobre mulher também. Né? Mas antes de entrarmos no assunto que nós vamos ter aqui, que é muito interessante para todas nós, né? Deixa eu conhecer um pouquinho da Caroline, para que você também conheça um pouquinho da Caroline. Faz pouco tempo que ela está em Campo Mourão, cerca de 3 anos? Isso.
2 anos e meio, mais ou menos. E já se considera uma pessoa da cidade? Eu considero, eu tenho uma torcida muito grande aqui pela cidade, muito grande mesmo. Que bom. Você me dizia que é casada e seu esposo, ele é da área do esporte. Ele é jogador de basquete. Ele veio, nós viemos para cá porque ele veio contratado pelo time de basquete. E por isso a torcida, o carinho pela cidade. E acaba que você, tendo o esposo como jogador de basquete, você acompanha ele, né? E acaba conhecendo, assim, grupos de pessoas, né? Sim, dentro da cidade. Sim. No JK tem bastante torcida, tem bastante gente que cumprimenta na rua. É bem gostoso, assim, o carinho é bem gostoso. E ela veio de uma cidade grande, né? Veio de São Paulo, de uma cidade grande, uma cidade que oferecia muita coisa, mas eu acho que vocês estão encontrando tudo o que vocês precisam em Campo Mourão. A gente está bem feliz aqui, nós estamos bem felizes, bem realizados. Que bom, Caroline, que bom mesmo. E muito bom agora você ali na Clean Live, né? Também achando seu espaço, fazendo seu trabalho, seu profissional. E você como fisioterapeuta tem também levado as pessoas que estão indo até a clínica o teu profissionalismo dentro da fisioterapia. Isso tem sido bom. O que mais chama atenção no projeto da clínica é esse apoio multidisciplinar, porque nós lá temos várias áreas, área médica, as enfermeiras, a fisioterapia, a psicóloga, a nutricionista, e a gente consegue fazer o paciente se sentir mais confortável com os profissionais trabalhando unicamente juntos, num único lugar. A gente consegue dar um apoio, um suporte, conversar entre a gente. Então, isso que é mais interessante. Eu estou bem feliz porque é um projeto que eu sempre acreditei na área da saúde, que é trabalhar em conjunto com os outros profissionais, diretamente, na verdade. Muito bom. Nós conhecemos um pouquinho do trabalho ali da Clean Life e eu entendo assim que vocês conseguem, dentro do contexto do grupo, tratar daquela pessoa nas diversas áreas que a pessoa precisa. Isso mesmo, é isso mesmo. Hoje nós vamos falar sobre, o nosso assunto ainda é, né, a mulher, mas eu acho que de repente cabe até ao homem também. E falando dentro da fisioterapia, nós queremos conversar com você sobre um assunto que, nessa semana eu assisti uma reportagem sobre isso, e sobre o fato de que as mulheres às vezes ficam muito retraídas com o assunto e ficam preocupadas, se escondem, acabam deixando de sair de casa, não saem mais de casa, começam a ficar só em casa. Qualquer convite que fazem, não quero, ela arruma uma desculpa e ela não sai. E ninguém sabe o porquê, acham que ela está ficando antissocial. Mas muitas vezes é por um problema que ela está sofrendo e ela procura não sair de casa, que é a incontinência urinária. Isso, na verdade a incontinência ela é um tabu ainda, ela tem um impacto na qualidade de vida da mulher, porque ela realmente deixa de se relacionar com as pessoas, ela deixa de se relacionar com o parceiro, ela acaba se introduzindo, porque socialmente também a mulher, ela está acostumada a só utilizar o banheiro de casa, então isso já é um outro problema. Então é um conjunto de complicações que interfere diretamente na qualidade de vida da mulher. Muito bem. E o que é a incontinência urinária? A incontinência urinária, para a Organização Mundial de Saúde, ela é qualquer perda de urina. Seja muito, seja pouca, qualquer perda de xixi é considerada incontinência urinária e precisa ser procurado médico e precisa ser tratado. Muito bem. E quais são os tipos de incontinência? Os tipos, são 3 tipos, na verdade. Então, a incontinência urinária por esforço, que é a mais comum, que é quando a mulher tosse, espirra, dá risada, ou então faz algum esforço, e ela tem a perda de urina. Mas essa questão de dar risada, então, olha, metade da população das mulheres, ou mais da metade, tem esse problema, né? Porque a gente sempre escuta, ai, pai, não posso dar risada tanto assim, né? Não é verdade? As jovens... É bastante comum, na verdade. E aí, mais pra frente, a gente vai falar por que isso é bastante comum. Então tá. A incontinência urinária de urgência, que é quando a mulher pensa em ir ao banheiro, utilizar o banheiro, fazer um xixi, já escapa. E a mista, que é o conjunto das 2 incontinências. Então são 3 tipos. São 3 tipos. Esses tipos que você relatou agora. Isso, são os 3 tipos. Né? Tá, e vamos falar sobre o tratamento, então. Qual é o tratamento? Que caminhos tomar? O tratamento é... Porque isso não diz respeito à idade, né, Carolina? Não. Quer dizer, isso pode acontecer em qualquer idade. Isso, para qualquer mulher.
O tratamento ele pode ser cirúrgico, aí com urologista, e conservador, que é onde a fisioterapia atua. E acho que vale frisar aqui é que essas sociedades internacionais de continência, a Organização Mundial de Saúde preconiza o tratamento conservador, ou seja, fisioterapia, cinesioterapia, como primeiro tratamento, como a primeira intervenção e não a cirurgia. É interessante, né? Porque às vezes nós percebemos que as pessoas vão para o último passo primeiro. Primeiro a cirurgia. É bem comum. É bem comum? É bem Não comum. estou enganada? É bem comum, mas a medicina em geral, né, no Brasil. Não, eu vejo isso pelo grupo de mulheres com quem eu convivo, né? Eu não convivo com um grupo pequeno, o grupo de mulheres que eu convivo é um grupo grande. E um grupo heterogêneo, né? Desde a jovem até aquela senhora, aquela idosa. Né? Como sendo pastora, então é muito comum eu conviver com muitas mulheres. E convivendo com as mulheres eu vou percebendo, né? Eu vou fazer uma cirurgia. O quê? O que acontece? Então a gente vai conversando. Então são muitas mulheres que acabam indo para o processo cirúrgico antes de qualquer outro tratamento. É bastante comum, na verdade. Às vezes por desconhecimento, às vezes porque acredita que não vai dar resultado, porque é um período mais longo, é um período mais comprido mesmo. Então, a cirurgia ela é imediatista. Só que muitas vezes ela após 5, 6 anos retorna. Então, aí precisa reavaliar, né? Precisa fazer novamente a cirurgia. Então, a cirurgia ela é em último caso, não primeiro caso. Certo. E qual seria o primeiro caminho que a mulher deve tomar? Primeiro um diagnóstico, né? Saber o que está acontecendo. Comparar, porque muitas vezes ela vem acompanhada de infecção urinária, então as pessoas elas se perdem nesse sentido, então precisa fazer um exame de urina, uma coleta, combater essas bactérias para depois conseguir tratar essa incontinência. Então, primeiro é procurar o médico, procurar o urologista, fazer o diagnóstico, fazer o exame miccional e aí o urodinâmico e aí seguir com os próximos passos. Ok. E aonde que entra a fisioterapia? A fisioterapia ela entra em todos os sentidos. Eu acho que o que vale frisar, que é o que mais importante para a vida da gente, é prevenir todas essas alterações. O músculo do assoalho pélvico, que é o que sustenta os nossos órgãos, então a uretra, a bexiga, o útero na mulher, quem sustenta é o assoalho pélvico, que ele vai desde os ossinhos lá do final da coluna, no sacro, até o púbis, que é o comecinho lá da pelve. Então ele é um músculo, um conjunto de músculos e ligamentos grandes que precisa ter um carinho especial. Por quê? Porque no dia a dia, se a gente não utiliza alguns músculos, ele fica hipotônico, ou seja, ele perde a força. Isso de uma forma geral, no corpo inteiro. Então, se a gente não utiliza, se a gente não tem a consciência de que nós precisamos fortalecer a musculatura do assoalho pélvico, a gente acaba perdendo a força e isso, conforme a gente também vai envelhecendo, a gente vai perdendo a força, a gente vai envelhecendo e ele acaba relaxando, a gente acaba perdendo urina. Olha, muito interessante, porque na verdade, isso, não, como eu disse, estamos falando sobre a mulher, estamos encerrando esse tempo com a mulher, mas isso diz respeito a todos, né? Assim, a incontinência urinária, ela ocorre na grande, enorme maioria nas mulheres, mas ela também pode ocorrer nos homens, e aí na questão da cirurgia de próstata. Então já é um tema que a gente pode expandir para todos. É um pouquinho menos comum nos homens, mas ela acaba cometendo de uma forma geral toda a população. Nós vamos convidá-la para falar sobre esse assunto, porque vai ajudar essa mulher que está em casa também a cuidar do seu marido, a talvez levá-lo a um caminho melhor, né? Bom, quais são as causas dessa situação vamos chamar de uma doença, né? Mas da incontinência? Da incontinência? Uma das causas pode ser o próprio envelhecimento, o desuso da musculatura do assoalho pélvico. Então, como eu já disse, se a gente não fortalece, se a gente não usa, na hora que a bexiga enche, que dá a capacidade total da bexiga, ele não fica muito relaxado. Então, o esfíncter que segura lá no canal vaginal, ele relaxa. Então, a gente acaba perdendo urina. O tabagismo, cigarro, falta de atividade física,
a atividade física em excesso, quem carrega muito peso, faz muito aquela manobra de valsalva que aumenta a pressão intraabdominal, acaba perdendo. Gestação por conta do feto, da pressão na bexiga, da pressão do assoalho pélvico. Por isso, inclusive, é importante as gestantes fazer um trabalho específico de pré-parto, principalmente, assim, que eu sou uma grande defensora do parto normal, mas principalmente as mulheres que querem ter uma qualidade de vida no pós-parto, que elas consigam trabalhar esse assoalho pélvico, que elas criem essa consciência corporal, porque isso futuramente vai trazer mais benefícios para elas. Então é uma complicação a menos conforme a gente vai envelhecendo. Outra causa que também é bastante comum é a mulher que, principalmente aqui na região, que trabalha desde cedo na roça, que carrega muito peso, que faz muito esforço. Então, como a gente está acostumado a não utilizar a musculatura do assoalho pélvico, vale frisar que ele está fraquinho e aí acaba perdendo urina mesmo. E as mulheres têm um dizer, né? As mais jovens mesmo, que domingo eu vi uma cena da minha filha, né? Que ela carregava uma bacia pesada. E eu dizia, não carregue esse peso sozinha. Ela fez um gesto para mim, eu aguento. E eu disse, não é bem assim, né? Eu aguento. E as mulheres, quando elas estão assim no teor da sua vida, elas acham que podem fazer algumas coisas, exatamente. Não está fazendo mal nenhum, ainda, né, tem força para isso, mas se não souber fazer a força da maneira certa, é um prejuízo enorme. Futuramente a gente sabe que isso tem impacto tanto na coluna, quanto na musculatura do assoalho pélvico, de uma forma geral. Então, a gente precisa se adequar, ou seja, vai carregar um peso, então, procurar estar com a coluna ereta, estar estabilizado o quadril, para depois não ter essas complicações, né? E você falou sobre o parto, né? O parto normal, que eu também, né, apoio totalmente. Mas aquela mãe que fez uma cesárea, o que optou, o que aconteceu a cesárea, ela, eu diria assim, conseguiu preservar mais toda a sua parte abdominal ali? Não, na verdade a cesárea, ela é uma cirurgia. Uma cirurgia. A gente tá lá rasgando, né, cortando transverso abdominal, reto abdominal, e a musculatura abdominal é o nosso powerhouse, é o centro de força do corpo. Então, essa musculatura, ela também precisa estar sempre forte. Então, a gente tem que trabalhar, além da musculatura do assoalho pélvico, a gente trabalha a musculatura abdominal, a questão da respiração. Então, é um conjunto de exercícios, é um conjunto de movimentos que fazem com que a gente preserve todas essas alterações, desde a questão abdominal, porque o abdômen flácido, fraco, a bexiga também tende a ficar, como as pessoas dizem, solta, caída, e também na questão do próprio canal vaginal, né, do assoalho pélvico. Então, nós vemos que o importante, o melhor para a mulher é aquilo que é o natural, né, o que Deus fez. Sem dúvida. Parece anormal, mas é normal. O que, assim, a gente fala muito é que na hora da expansão pode, por conta da pressão, mas se a mulher, ela se prepara, ela faz um pré-parto adequado, possivelmente ela não vai ter essa alteração, possivelmente. Ok. E se ela já teve, tem recurso? Tem recurso, existem exercícios específicos, que é onde a gente atua, exercícios com bola, exercícios com cone vaginais, existem exercícios que a gente utiliza, além da cinesioterapia, a eletroterapia, que são recursos com biofeedback, com bioestimulação, que a gente trabalha mais internamente mesmo. Então, são vários tipos de exercício. A gente preconiza que a mulher, ela faça exercício sozinha, que ela consiga criar essa consciência de assoalho pélvico. Depois, futuramente, a gente pode vir aqui, adequar os exercícios, trazer uma bola, um colchonete. Excelente, vamos fazer isso. Para fazer a demonstração. Sim. Mas o importante é saber que a musculatura do assoalho pélvico, ela tá lá, a gente pode estar estimulando, contraindo, e ninguém precisa saber, ninguém precisa ver. E os benefícios desses exercícios é um impacto para o resto da vida. Não é imediato, é para o resto da vida. Então, a gente precisa criar essa consciência corporal, que a gente acaba, por conta do tabu, por conta de sempre estar com a perna fechada, a perninha cruzada, não tendo mesmo.
E você lá na clínica tem desenvolvido esse trabalho? Eu Também. trabalho também nessa área desde que eu me formei. Gosto de trabalhar muito essa musculatura com as minhas alunas de Pilates, que eu acho que é de extrema importância. O Pilates é uma atividade muito completa para a gente tratar. Claro que precisa dar uma ênfase maior na musculatura do assoalho pélvico, porque já que é uma atividade global, mas a gente consegue trabalhar sim, bem específico, inclusive. E hoje lá na clínica você está dentro de toda essa questão do Pilates, então, e da fisioterapia? Da fisioterapia de forma geral. De forma geral. Ele é uma... porque lá na clínica eu visitei e tem uma salinha muito simpática, né? É bem agradável, assim, todo mundo está gostando bastante. O espaço é bem agradável mesmo. Foi bem interessante. Eles colocaram ali um espaço, parecia assim tão pequeno, mas um espaço bem preciso, né? Sim, a gente consegue trabalhar especificamente, a gente consegue trabalhar, assim, um espaço confortável, que inclusive as pessoas estão convidadas a irem conhecer, mas que a gente consegue dar uma ênfase de forma geral na toda a fisioterapia, em todas as áreas da fisioterapia. Ok. A clínica também é bem voltada a trabalhar com as pessoas idosas, né? Isso. Nós sabemos que esse atendimento, eles priorizam esse atendimento ali, doutor Antônio, com os idosos. Isso, e lembrando que as pacientes idosas, por conta da hipotonia, por não utilizarem mais esse músculo, elas também precisam fazer esse trabalho, independente da idade, principalmente a paciente idosa, porque a gente está acostumado sempre a ouvir: ah, minha vozinha perde urina. Normal, ela já é velhinha, e não é normal. Ela também precisa trabalhar, ela também não precisa perder urina. E deixe-me entrar, então, assim, bem nesse assunto. Quer dizer, nós temos lá aquela idosa, aquela senhora que já está nesse processo, e como você disse, não é normal, ainda há oportunidade para isso? Quer dizer, se começar os exercícios, começar um tratamento, tem como melhorar tudo isso? A fisioterapia, eu queria frisar que a gente atua dentro das modalidades da incontinência, principalmente nessa incontinência do esforço, que é onde é um pouquinho mais estrutural, ela é um pouquinho mais muscular. Então a gente consegue reverter, sim, na grande maioria dos casos. Os estudos, os trabalhos científicos, eles têm avançado bastante nesse sentido. Tem bastante amostra de trabalho que tem, assim, provado para a sociedade que nós não estamos errados, que o trabalho da fisioterapia, ele é sim prioridade, ele resolve, ele consegue reverter essas situações. Eu sou uma pessoa muito simpática à ideia da boa alimentação, né, mudar o quadro da alimentação. Nós temos feito isso há alguns anos na nossa casa, ainda não chegamos ao ponto que deveríamos chegar, mas vamos chegar. E dos exercícios, né? Ainda também não chegamos a esse ponto, mas trabalhamos todo dia dizendo precisamos e temos que fazer. Ontem nós combinamos uma boa caminhada, mas ficou só na combinação lá em casa, né? Não foi possível realizá-la, mas eu concordo plenamente com você. Eu acho que esse é o melhor caminho. Sem dúvida. Muito bem, olha, eu quero agradecer aqui a presença da Caroline, que vem lá da Clini Life, né, para estar conosco e participando do programa, falando sobre um assunto que diz respeito a todos nós. E eu quero já deixar em aberto que nós queremos que você volte. Muito obrigada. Vamos pegar outro assunto específico e você vai nos ajudar. Obrigada, pastor. A entendermos esse assunto e a conhecermos melhor como trabalhar sobre ele. Obrigada, eu que agradeço. Seja bem-vinda no programa, seja bem-vinda na cidade, seja bem-vinda na clínica. Obrigada. E com certeza nós vamos estar muito mais tempo juntos. Muito obrigada. Aqui a gente passa todo dia, aqui a gente se encontra.